Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre a Revolução de 1930 e a Era Vargas. Vamos lá? Bom, gente, a Revolução de 1930 ela vai marcar o fim da República Velha e o início, então, da República Nova. O que vai desgastar esse período da República Velha? A crise de 1929. Por quê? Porque essa crise vai acabar afetando o café brasileiro, que eram aí basicamente os donos do poder político naquela época, e o café brasileiro ele vai entrar numa crise de superprodução. Por quê? Vai se produzir em grande quantidade, mas você não consegue vender esse café. E aí, nesse quadro de crise, a gente vai ter as oligarquias dissidentes, que são os outros estados brasileiros, que vão começar a contestar o domínio de São Paulo e Minas Gerais, que eram consideradas aí as oligarquias cafeeiras. Juntamente a todo esse processo, a gente tem também a impossibilidade de o governo pedir empréstimos para socorrer o café brasileiro. Então, basicamente, nesse quadro de crise generalizada, o governo começa a sofrer muitos questionamentos e uma forte oposição. E aí, o que vai ocorrer? Nas eleições que estavam programadas, há uma quebra da política do café com leite. Por quê? Era um momento de se indicar um representante mineiro para o governo federal e o então presidente Washington Luiz acaba indicando Júlio Prestes para se candidatar à presidência. Nisso, os mineiros não gostaram dessa quebra dos paulistas e aí os mineiros acabaram apoiando a Aliança Liberal, que era uma organização das oligarquias dissidentes que indicam Getúlio Vargas para a presidência. E aí o que vai acontecer? Nessas eleições que vão ocorrer, vai ter a vitória de Júlio Prestes. Então vão ser contestadas as eleições, vai haver fraudes de ambos os lados e o Júlio Prestes vai acabar vitorioso. Porém, pouco tempo depois de Júlio Prestes se tornar o eleito, nós vamos ter a morte de João Pessoa. João Pessoa, ele era o vice de Getúlio Vargas, por assim dizer, e ele acaba sendo assassinado por motivos pessoais. Só que as pessoas utilizaram a morte de João Pessoa como uma motivação política e em 1930 começou um levante armado e ocorreu então a tomada do poder. Júlio Prestes nem chegou a se tornar presidente, porque antes dele receber a faixa presidencial, o Washington Luiz então recebeu o golpe e acabou saindo da presidência. E aí, nesse momento, após esse levante armado, Getúlio Vargas se torna presidente provisório do Brasil. Bom, gente, antes de falarmos especificamente de cada um dos governos de Getúlio Vargas, a gente vai falar sobre algumas características gerais do governo dele. Então, características do governo Vargas, nós temos a centralização do poder. Então, Getúlio Vargas ele vai ficar muito tempo no poder, ele chega a ficar em torno aí de 19 anos no governo. Então, ao longo da primeira fase, que são 15 anos aí no poder, o Getúlio Vargas vai adotar várias medidas para enfraquecer o poder legislativo e reforçar os poderes do executivo, que eram os poderes do presidente. Nós vamos ter políticas trabalhistas que vão ampliar os benefícios do trabalho. Ele vai criar a CLT, que é o Ministério do Trabalho, vai conceder o direito aos trabalhadores.
e era uma forma de governo populista. Por quê? Porque ao fazer essas políticas trabalhistas, ele reforçava o seu poder se aproximando das massas de trabalhadores. Então, ele apresentava essas reformas trabalhistas não como uma conquista do trabalhador, um direito do trabalhador, mas sim como um presente dele para a população. Então, as pessoas acabavam associando essas conquistas dos trabalhadores com a imagem de Getúlio Vargas. Por isso que Getúlio Vargas era um presidente populista. Então ele se utilizava dessas ideias para se favorecer diante das massas. Inclusive foi por conta disso que ele ganhou o apelido de pai dos pobres. Bom, propaganda política. Basicamente aí, gente, o uso da propaganda vai ressaltar o que? As qualidades do governo Vargas. Então ele vai se utilizar muito da rádio para fazer propaganda, ele vai fazer cartilhas educacionais para as escolas. Então tudo isso vai reforçar a imagem de Getúlio Vargas. E isso vai ser muito mais intenso depois da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que a gente vai estar falando mais para frente. Bom, e Getúlio Vargas ele tinha uma capacidade de negociação política sensacional. Ele conseguia conciliar grupos opostos em seu governo. Isso aconteceu aí em 1930 com a Revolução. E ele também aí consegue agradar de maneira geral a população, pelo menos nesse início do governo dele. Então essa capacidade de negociação política é muito importante para que o governo dele inicialmente tenha sucesso. Bom, gente, basicamente Getúlio Vargas ele vai passar por várias fases. Ele vai ser o presidente que mais tempo governou o Brasil. Então ele vai governar em torno aí de 19 anos de poder. Então ele vai iniciar como governo provisório. Então vamos ter a Revolução de 1930. Getúlio assume o poder e ele governa o Brasil provisoriamente até 1934. Nesse governo provisório, a gente tem a criação do Ministério do Trabalho, a gente tem a promulgação das leis trabalhistas, que é o quê? Folga semanal, direito a férias, questão aí ligada a algumas licenças. Então, tudo isso começa a ser trabalhado aí no governo de Getúlio Vargas, tá? Nós temos também a limitação da atuação reivindicatória dos sindicatos. Por quê? Ao mesmo tempo que Getúlio Vargas estipula as leis trabalhistas que melhoram as condições de trabalho dos operários, nós temos também um controle maior dos sindicatos, que era o maior meio de reivindicação dos trabalhadores. Então, o que Getúlio Vargas faz? Ele afasta aqueles mais radicais dentro dos sindicatos e liga os sindicatos ao aparato político. E aí os sindicatos deixam de ser um mecanismo de luta dos trabalhadores e passa a ser um aparelho político, que é mais ou menos a organização dos sindicatos que nós temos hoje. Eles são muito mais um aparato político para aqueles que querem ter uma ascensão dentro da carreira política do que propriamente um órgão de defesa do trabalhador. Bom, dentro desse período de governo provisório, a gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolta ocorre porque São Paulo não aceita ter perdido o poder político brasileiro. E aí, em 9 de julho de 1932, explode a revolta constitucionalista. Basicamente, São Paulo exigia a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, bem como uma convocação de novas eleições, porque São Paulo queria retomar o poder político. Só que São Paulo acreditava que teria a adesão de outros estados. Então São Paulo esperava que Minas se juntasse a ele nessa revolução. Só que Getúlio Vargas ele deu um passo à frente
e acabou fazendo acordos com Minas Gerais, e no momento decisivo da batalha, Minas Gerais acaba se juntando com aí o governo federal, e em questão de 3 meses de combate, São Paulo acaba sendo derrotado. Bom, gente, após essa Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas começa a organizar então uma assembleia para a criação de uma nova Constituição. E em 1934 a gente tem a promulgação dessa nova Constituição e a eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência. Então, a Assembleia Nacional que vai escolher Getúlio Vargas como presidente. E aí a gente tem o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Durante esse governo constitucional, a gente tem a promulgação da Constituição, e nessa Constituição está estabelecido eleições diretas para a Câmara de Vereadores, Assembleia, Câmara e Senado Federal. Nós temos aí o voto secreto e o voto feminino. É um dos primeiros países aí a instituir o voto feminino, acaba sendo algo muito importante. Nós temos a instituição do ensino primário gratuito e obrigatório, porque até então no Brasil a educação era somente para aquelas pessoas que tinham renda, dinheiro para poder pagar. Nós temos a proibição das diferenças salariais devido ao gênero, à idade. Nós temos, então, por fim, as eleições indiretas de Getúlio Vargas. Bom, durante esse governo provisório, Getúlio Vargas enfrentou também a oposição de alguns grupos que estavam crescendo no território brasileiro. Então, nós temos a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Esse movimento, esse partido era formado pela pequena burguesia, parte do empresariado e membros do clero e militares. Seu principal líder era o Plínio Salgado, e nós temos aí basicamente um partido de extrema direita que acabava se inspirando nas ideias fascistas, tá? Então eles tinham ideias extremamente nacionalistas e eram inspirados principalmente no governo de Mussolini. Então é um partido fascista brasileiro que estava crescendo naquele período. E nós temos também a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era um partido de esquerda. Era um partido aí que se dizia progressista, que reunia principalmente socialistas, sindicalistas, alguns tenentistas e militares. Seu principal líder é o Luiz Carlos Prestes, que também já havia sido um dos líderes da Coluna Prestes. E era um grupo aí de esquerda que tinha ideais socialistas. Esse grupo também estava fazendo reivindicações e querendo mudanças dentro da sociedade brasileira. Bom, e aí durante esse governo provisório nós vamos ter o movimento da Intentona Comunista, que vai ser um levante armado para tentar tirar Vargas do poder e instaurar o socialismo no Brasil. O levante ele vai fracassar e a ALN vai ser colocada na ilegalidade. Seus líderes, principais líderes, vão ser presos. É nessa Intentona Comunista que a gente tem a história da Olga, que ela era alemã, judia, e ela fugiu da Alemanha e veio para o Brasil, fugindo aí do movimento nazista. E aqui no Brasil ela vai se envolver com o líder da Intentona, que era o Prestes, e ela vai acabar se envolvendo no movimento comunista brasileiro. Ela vai ser presa, ainda quando estava grávida no governo de Getúlio Vargas. Ela vai chegar a ter a filha dela aqui no território brasileiro, só que assim que ela dá à luz,
Getúlio Vargas manda ela de volta para a Alemanha, onde ela é presa e condenada aí à câmara de gás nazista. Bom, se aproveitando dessa situação da intentona comunista, Getúlio Vargas então vai aproveitar tudo isso para dar um golpe no Brasil, e ele vai decretar então um estado de sítio. O estado de sítio seria uma ideia de um estado de alerta, onde o presidente ele pode assumir decisões sem consultar o poder legislativo. E aí o que vai ocorrer? Em 1937 é anunciada a descoberta de um plano comunista para tomar o poder, que é o Plano Cohen. Mas na verdade esse plano é um plano forjado, ele nunca existiu, ele só foi utilizado como desculpa para que Getúlio Vargas fechasse o Congresso Nacional e implantasse uma ditadura no território brasileiro. Bom, e aí então, através do golpe, vão se instaurar o Estado Novo no Brasil, que vai ser o período ditatorial de Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, tá? Durante esse período da ditadura, uma nova Constituição é ortogada em 1937. Lembrando, gente, a Constituição anterior ela foi promulgada, ou seja, ela foi discutida no Congresso Nacional e aprovada pelos deputados, senadores. Essa Constituição de 1937 ela foi ortogada, significa que ela não foi discutida anteriormente, sim imposta pelo governo. E aí, nessa nova Constituição, nós temos o fortalecimento do poder executivo sobre o poder legislativo. Nós temos também a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia não só para fazer propagandas positivas do governo e da imagem de Getúlio Vargas, como também para censurar a imprensa com relação às críticas ao governo. Nós temos também nesse momento a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. Isso ocorre porque o eixo acaba afundando navios mercantes brasileiros e, por conta disso, Getúlio Vargas decide apoiar os aliados durante a Segunda Guerra. Nesse momento, nós vamos ter a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a gente vai ter a formação da CLT, uma área dentro da Constituição que vai lidar somente com os direitos dos trabalhadores, e nós vamos ter um período também de muitas perseguições e mortes aos opositores, lembrando que era um governo ditatorial. Bom, após o fim aí da Segunda Guerra Mundial e com a derrota dos governos fascistas, Getúlio Vargas começa a sofrer pressão para abrir para a democracia, pressão interna e também externa, principalmente dos Estados Unidos, porque não fazia mais sentido ter um governo ditatorial, autoritário, que era inspirado em alguns momentos aos próprios governos fascistas, no território brasileiro, uma vez que o Brasil lutou ao lado dos aliados e combateu esses governos fascistas. Então, Getúlio Vargas ele é deposto do poder, tirado do poder em 1945, e é aberto eleições aí democráticas no Brasil. Bom, gente, aí o que vai acontecer? De 1945 até 1951, a gente vai ter o governo Dutra. Por quê? Porque Getúlio Vargas não podia se candidatar. E aí o Dutra, que era de certa forma um dos apoiadores de Vargas, acabou sendo eleito. Ele dá continuidade aí com a sua política. E em 1951, nas eleições que se seguem,
Getúlio Vargas se candidata a presidente e ele é eleito finalmente pelo povo, pela população. E aí o governo dele vai de 1951 até 1954. Então, o que vai acontecer? Nesse processo da presidência, ele vai receber o apoio dos grupos de esquerda e até dos comunistas, o que é engraçado, porque durante todo o Estado Novo, Getúlio Vargas perseguiu os partidos de esquerda, perseguiu os comunistas, os socialistas no Brasil, condenando muitos à morte. Porém, nessas eleições que se sucedem, pelo fato de Getúlio Vargas ser um candidato nacionalista, que tem aí algumas ações voltadas para os trabalhadores, ele acaba recebendo o apoio desses grupos de esquerda. Como Getúlio Vargas ele tinha esse caráter nacionalista e popular, ele vai acabar agora, nesse momento, recebendo a oposição das elites econômicas, porque as elites brasileiras queriam abrir o mercado brasileiro para o comércio internacional, queriam que tivesse mais entrada de capital estrangeiro no território. E Getúlio Vargas ele era extremamente nacionalista, então ele não permitia essa entrada de indústrias estrangeiras no Brasil. Então há essa oposição. Também é o período em que o Brasil vai se destacar com a composição de várias empresas nacionalistas. Então a gente tem a Vale do Rio Doce e uma série de empresas, inclusive a chamada Petrobras. Então a Petrobras ela vai ser criada e nós vamos ter a campanha do petróleo é nosso, proposto aí por Getúlio Vargas, para que essa empresa seja por 100% nacional. Como nós temos a oposição das elites econômicas, nesse momento no governo dele vai sofrer várias denúncias de corrupção e ameaças aí contra opositores. Então a ideia de que Getúlio Vargas estava perseguindo opositores e ele estava envolvido em casos de corrupção. E isso vai gerar um certo comentário no território brasileiro com a possibilidade de um golpe militar. Então já havia se sondado essa possibilidade dos militares entrarem no governo brasileiro já durante o período de presidente eleito de Getúlio Vargas. E aí, diante de toda essa pressão, de toda essa situação, nós vamos ter o suicídio de Vargas. Vargas não vai aceitar as pressões que ocorrem e ele vai se suicidar. Após a morte de Vargas, quem assume o governo é o vice-presidente, que era o Café Filho, tá? E aí, somente após o suicídio de Vargas que nós temos de fato o fim do governo dele no território brasileiro. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.